Pronto, pessoal, então, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Então, continuando o que a gente discutiu na semana passada, a gente vai continuar falando de derivadas hoje, beleza? Tranquilo? E aí, eu queria destacar alguns aspectos que eu acho que são importantes para a gente pensar sobre como a gente usa, como a gente faz problemas envolvendo derivadas, beleza, pessoal? Certo? Que são o seguinte: o que a gente está fazendo, o que a gente fez nas aulas anteriores foi usar a definição de derivada para deduzir fórmulas. Tranquilo? Beleza, pessoal? E eu acho que muitas vezes, tanto na educação básica como nas disciplinas de cálculo, a gente fica assim, não sei se vocês têm essa sensação no ensino médio, de ficar aplicando fórmulas sem entender direito como as coisas funcionam. Então eu acho que é importante quebrar essa coisa, beleza? Tanto para vocês, para as disciplinas que vocês vão fazer aqui na universidade, como para a prática de vocês depois como professores, beleza, pessoal? Então, nesse sentido, eu queria destacar três coisas que eu acho que é importante pensar, tá? Porque, como eu disse, a gente está usando a definição de derivada para deduzir fórmulas, beleza? Então, três coisas que eu queria dizer que eu acho que são importantes. Uma é entender o significado da definição de derivada, beleza? Que a gente já falou bastante sobre esse significado, mas eu acho que é importante nunca perder de vista esse significado. Por quê? Porque quando a gente vai, isso em qualquer coisa em matemática, às vezes quando a gente vai deduzindo várias fórmulas e vai começando a usar essas fórmulas, a gente vai perdendo de vista o significado. Isso acaba atrapalhando a gente, porque a gente não sabe direito como, quando, onde, em que contexto pode usar essas fórmulas, beleza? Então isso é a primeira coisa que eu queria falar hoje. Segunda coisa é como são a dedução dessas fórmulas. Que a gente parte da definição de derivada e deduz várias fórmulas. Tranquilo? Queria falar um pouco sobre isso. E depois como a gente aplica essas fórmulas que foram deduzidas. Beleza, pessoal? Certo? Então, recapitulando, a definição de derivada é isso aqui, como eu falei. A gente pode escrever assim. Vou botar x0 aqui só para não confundir. Beleza, pessoal? Então, isso aqui são duas maneiras absolutamente equivalentes de falar, de escrever a definição de derivada. Beleza, pessoal? Derivada pra gente é isso. Tranquilo? Tá? Essas maneiras são totalmente equivalentes. Aí é importante, como eu disse agora há pouco, não perder de vista o que isso significa. E o que isso significa? Isso que está escrito tanto aqui como aqui de maneiras diferentes é ΔY sobre ΔX, tranquilo? Então o que está escrito aqui, vê se está aparecendo aí, por favor. Aqui assim. Até vocês. Hã? Até vocês, tá? Tá. Então, isso que está aparecendo aqui é isso aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Certo? Tá de boa isso? O que está escrito tanto aqui como aqui é isso.
é o limite de ΔX, quando ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔX. Isso é o significado de derivada. Tá beleza? Certo, pessoal? Tranquilo? E lembrando, o que isso quer dizer? Isso quer dizer aquilo que a gente chama de uma taxa de variação local ou taxa de variação instantânea. E a ideia de taxa de variação instantânea, quer falar, Daniel? Fala. Só tem uma dúvida na segunda fórmula ali. Não seria fx menos f de x0? Tá trocado aqui, com certeza. Obrigado. Pronto, tem razão. Isso aí. Beleza? Que agora tá ΔY sobre ΔX, tá? Que esse f de x é correspondente a esse aqui, o f de x0 é correspondente ao x0. Senão ia dar com o sinal trocado. Toda razão. Beleza, pessoal? Mas enfim, voltando. Então, isso aqui, né, que tudo aqui são a mesma fórmula escrita de maneira diferente. A mesma expressão. Tá? O que essa expressão quer dizer? Quer dizer, como eu estava dizendo, taxa de variação instantânea. Qual é a ideia de taxa de variação instantânea? Eu já falei várias vezes, eu acho que ajuda a pensar sobre isso. Quando a gente pensa o seguinte, uma reta, ou seja, o gráfico de uma função afim, que a gente sabe que é uma reta, ela tem, o que caracteriza uma função afim é que ela tem a mesma inclinação em todos os pontos, ou seja, a mesma taxa de variação. Tranquilo? Se a gente levar para problemas da física, isso corresponde ao que se chama de um movimento uniforme, ou seja, um movimento com velocidade constante. Beleza, pessoal? Tá? Então, uma reta, ela tem a mesma inclinação, né? Inclinação e taxa de variação. Quer dizer, inclinação é a interpretação gráfica da taxa de variação. É como a taxa de variação aparece no gráfico. Beleza? Então, uma reta tem a mesma taxa de variação em todos os pontos. E é isso que faz ela ser uma reta. Beleza? Porque ela está sempre com a mesma inclinação. Tranquilo? Certo? Um gráfico que não é uma reta, ela não tem uma inclinação uniforme. Ela é mais inclinada, e por isso que ela não é uma reta, ela é uma curva. Porque ela é mais inclinada em alguns pontos do que em outros pontos. Tá? Beleza, pessoal? Tá de boa essa ideia? Então, uma curva que não é uma reta, ela é como se ela tivesse uma inclinação diferente em cada ponto. Beleza? Então, essa inclinação diferente, essa taxa de variação instantânea, ou taxa de variação local, é o que a gente chama de derivada. Tá de boa? Tá? E ela aparece quando a gente dá zoom, né? A gente já fez essa experiência. Quando a gente dá zoom numa curva, se a gente olha de muito perto, ela fica parecida com uma reta. Só que em cada ponto que a gente olha, a gente vai ver essa inclinação local aparecendo. E a gente já fez essa experiência que é legal, que você dá zoom in, você aproxima, aí aparece uma reta. Aí você desenha essa reta, aí você afasta. Beleza? Aí você vê a reta se descolar da curva. E a derivada é uma maneira, quer dizer, o significado da derivada é isso, essa taxa de variação local. E essa fórmula aqui é uma maneira de determinar o número que expressa essa taxa de variação local. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Por isso que a derivada de uma função é outra função. Certo? Por quê? Porque para cada valor de x que você coloca, você vai ter o valor da inclinação naquele ponto. Tá de boa? Certo? E por isso também que a derivada de uma função afim de uma reta é constante, justamente porque ela tem a mesma inclinação em todos os pontos. Então, se a gente tiver uma função assim, f de x igual a ax mais b, beleza? A derivada disso aqui é esse a aqui, beleza, pessoal? Tranquilo? Que é essa inclinação, que é a inclinação constante. É a mesma inclinação em todos os pontos. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Tá? Por quê?
Agora a gente, como eu falei, agora a gente está deduzindo um monte de fórmulas. Todas essas fórmulas decorrem dessa definição. Beleza? Aí a gente vai deduzindo um monte de fórmulas, a gente esquece o significado da definição. Mas é importante não esquecer, porque senão fica tudo muito mecânico e a gente não consegue nem entender, como eu falei antes, né? Por que isso se aplica nos problemas, como a gente resolve os problemas, etc. Tranquilo? Tá de boa até aqui? Entenderam tudo? Roger, quer falar? Não? Tá. Talvez mais tarde. Tá bom. Tá. Tranquilo. Bom, isso tudo que eu falei agora eu estou recapitulando, né? Beleza? Agora vamos lá. Posso apagar isso aqui? Bom, aí a gente tanto faz trabalhar com essa expressão essa. Como eu falei, elas são equivalentes. Beleza? Em geral a gente trabalha com essa porque, assim, em grande parte dos casos ela é mais fácil de manusear, tá? Só por isso, tranquilo? Mas do ponto de vista conceitual é a mesma coisa, eu posso apagar, né? Certo? Olha só, bom, agora não preciso mais, posso tirar esse zero aqui só para ficar mais simples, que aí só tem um x, não precisa ter esse x zero, beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Bom, agora é o seguinte, aí a gente começou a usar essa definição de derivada para deduzir várias fórmulas de derivação. Tranquilo? Essa definição de derivada, o que ela diz? Que a derivada... O que é essa f aqui? Essa f representa uma função qualquer. Então, qualquer função que eu queira calcular a derivada, eu vou pegar nessa definição e substituir no lugar da f. Beleza? Tranquilo? Então, a gente fez, por exemplo, quando a gente foi calcular a derivada de x2, como é que a gente fez? O f que eu vou jogar nessa fórmula aqui é x2, tranquilo? Tá? Beleza? Essa definição está escrito esse f que aparece aqui é um f genérico, ele representa qualquer função. Tá de boa, pessoal? Certo? Então, como é que a gente fez quando a gente foi calcular a derivada de x2? A gente fez assim, f' de x é limite com h tendendo a zero. Aí quem é que eu vou colocar no lugar de f? x2, beleza? Se f de x é x2, o que significa isso? Que f de qualquer coisa que eu botar aqui vai ser aquela coisa ao quadrado, beleza? Então, f de 2 é igual a 4, se eu botar f de bolinha é igual a bolinha ao quadrado, tranquilo? Certo? E assim por diante. Então, f de x mais h vai ficar quem? X mais h ao quadrado. Beleza, pessoal? Então a gente deduziu assim. Menos f de x, que é x2, sobre h. Tranquilo? Tá? Aí a gente já fez essa conta e a gente chegou à conclusão o quê? Que é 2x. Tranquilo? Então, a gente chegou à conclusão que a derivada da função f de x igual a x2 é a função 2x. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Certo? E o que essa função significa? Vou botar outro exemplo aqui. Posso apagar essa última linha aqui? A gente também deduziu, usando essa mesma fórmula, essa aqui, pode, né? Tá. Isso aqui, ó.
Tranquilo? A gente também deduziu isso aí, tá de boa? Daquela mesma maneira que eu apaguei aqui. Só que a gente jogou nessa fórmula em vez de x2, x3. Aí a gente concluiu que f de x igual, se f de x igual a x3, então f' de x é 3x2. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Aí uma dúvida que muitas vezes surge, e que vocês têm razão de ter essa dúvida, é o seguinte: se eu estou falando que a derivada ela nos leva, digamos assim, até a reta tangente, né, aquela reta que melhor aproxima a curva, então como é que essa derivada pode ser de x2? Beleza? Porque essa fórmula da derivada não é a reta tangente. Essa fórmula da derivada é a inclinação da reta tangente em cada ponto. Beleza? Então ela nos permite calcular essa reta tangente. Justamente por isso que eu falei, a derivada de uma função é outra função, tá? Porque essa função x3, como o gráfico dessa função é uma curva que tem mais ou menos esse desenho aqui, então cada ponto que eu pegar, ela vai ter uma inclinação diferente, tá de boa? Certo? E essa fórmula aqui, o que ela me dá? Ela me dá essa inclinação, tá de boa? Certo? Em função de x. Cada valor de x vai ter uma inclinação diferente. Fez sentido isso? Daniel? Olhando para essa curva, eu consigo ver os máximos e os mínimos? Essa aqui não tem máximos e mínimos. Entendeu? Porque repara, ela é crescente o tempo todo. Beleza? Para ela ter máximo e mínimo, ela tem que, por exemplo, um máximo é onde ela está crescendo, aí ela para de crescer e começa a decrescer. Essa função não tem máximo e mínimo. Mas se fosse uma outra, aí eu veria esse seria o método para ver se tem. Isso. Tanto que essa derivada aqui vai ser sempre positiva, porque ela é sempre crescente, entendeu? Beleza? Tá de boa tudo que eu estou falando, só recapitulando as ideias, certo? E também, como eu já falei para vocês, isso aqui já é matéria de cálculo 1. Tudo que eu estou falando aqui vocês vão ver de novo em cálculo 1. Então a ideia, vocês não precisam se preocupar assim em entender tudo. É uma preparação, vocês vão ouvir isso de novo, porque eu acho que essas ideias, como elas são muito novas, é bom ouvir mais de uma vez, certo? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer um rápido exercício sobre isso. Posso apagar essas coisas? Vou manter essa aqui. Então, um rápido exercício. Beleza? Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a x3 no ponto x0 igual a 2, beleza? Certo? Só para ilustrar isso que eu acabei de falar, tá de boa? Certo? Só também um alerta, né, que eu já falei. Quando eu falo reta tangente, qual é o significado de tangente no cálculo? É a reta que aproxima a curva, ou seja, é a reta que tem aquela inclinação local, aquela inclinação instantânea. Não é tangente no sentido de intercepta a curva uma vez só, isso não importa no cálculo, beleza? Certo? Então o significado, porque a palavra tangente pode confundir, porque no ensino médio, em geral, a gente pensa em tangente com essa ideia de número de interseções. Aqui isso é irrelevante, tem nada a ver com isso. Tá de boa isso? Certo? Beleza, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer? Isso que eu estava dizendo. Essa fórmula da derivada, o que ela significa? Ela significa uma fórmula que dá
a inclinação da reta tangente ao gráfico em cada ponto. E ela é uma função porque essa inclinação é diferente em cada ponto. Então, por isso que ela é uma função. A inclinação também varia. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, sabendo isso, vamos fazer o exercício. Certo? Faz de conta, aproveitando esse gráfico aqui, faz de conta que esse aqui é o ponto x0 igual a 2 que eu coloquei aqui. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte. Para determinar a equação de uma reta, de forma geral, eu preciso de duas coisas, certo? Que é saber um ponto onde a reta passa e a inclinação da reta. Tá legal? Certo? O ponto onde a reta passa é esse aqui. Eu já sei o x do ponto, que é x igual a 2. Então, qual é o y desse ponto? Se f de x igual a x3, qual é esse valor de y aqui? 8. Tranquilo? Certo? Então, eu tenho x0, eu vou calcular o y0, que é f daquele x0, que no caso é 8. Tá de boa isso? Alguma dúvida? Certo? Então, o que isso me diz? Que a reta cuja equação eu quero calcular passa pelo ponto 2, 8. Tá de boa até aqui? Certo? Bom, aí a outra coisa que eu preciso conhecer para determinar a equação dessa reta é a inclinação dela. Tá legal? Certo? E a inclinação quem é? É a derivada. Certo? Então a inclinação da reta, que eu vou chamar de A, vai ser f' de x0, que é isso que eu acabei de falar. De novo, o que é a derivada? A derivada é uma função que dá o valor da inclinação da reta tangente em cada ponto x, em cada valor de x. Tá beleza? Certo? Então, no caso, quem vai ser essa inclinação? Quem vai ser essa inclinação? Se a derivada é 3x2, vai dar quanto essa inclinação? 12. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Bom, agora que eu sei um ponto onde a reta passa e eu sei a inclinação, eu posso calcular a equação da reta. Tá? E agora é um exercício de equação da reta normal, que em geral a gente faz o seguinte. Se eu sei a inclinação da reta, certo? Então, como é uma reta, então essa reta vai ter ΔY igual ΔY sobre ΔX constante, que é a inclinação dessa reta, tá legal? Certo? Então eu vou pegar o ponto que eu conheço, onde a reta passa, que é o ponto 2, 8, tranquilo? E vou chamar de XY um segundo ponto genérico pertencente à reta. Tranquilo? Então esse aqui é um ponto qualquer pertencente à reta. Aí o que eu sei? Que como é uma reta, o ΔY sobre ΔX é constante. Tá? Então eu vou fazer o ΔY sobre ΔX usando esses dois pontos aqui. Beleza, pessoal? Então vai ficar y menos 8 sobre x menos 2. Isso aqui é ΔY sobre ΔX. Tranquilo? Agora, no caso dessa reta, quanto vai dar esse ΔY sobre ΔX? 12, que é a inclinação da reta. Beleza? Alguma dúvida nisso? Daniel? Não teria como, desses dois pares, né, fazer uma matriz? Ah, teria, mas aí você está meio que usando tiro de canhão para matar mosca. Entendeu? Você está indo um caminho muito maior, porque matriz, para entender por que esse procedimento de matriz funciona, você tem que primeiro saber o que é matriz e o que é determinante. Entendeu? Que é uma coisa muito mais avançada, entendeu? Que é uma coisa, não sei se... Quem viu determinante na educação básica? Tá, algumas pessoas. E vocês sabem o que determinante significa? As
que você... Agora em vetores, que é o volume eu aprendi a calcular. Mas vocês já aprenderam em vetores. Mas antes, quem falou, Daniel? Eu aprendi a calcular. Agora o que, de onde veio, então, justamente, a gente aprende determinante uma conta lá, né? Que é aquele determinante 2×2, 3×3, 2×2 é AD menos BC, né? Que é mais fácil. Mas 3×3 é um contarel lá. Mas o que significa determinante? Determinante tem a ver com área. No R2 e no R3 tem a ver com volume. Então, mas isso é bem mais avançado, entendeu? Então, poder pode, mas você está dando uma volta muito maior, Ana. Inclusive, tem algum motivo para ser aquela multiplicação da determinante ser inversa daquele jeito? Isso é uma conta que você faz que assim, o determinante de dois, você pensa nas colunas da matriz como dois vetores. Tipo assim, matriz A, B, C, D. Aí você pensa que uma coluna é um vetor AC, outra coluna é um vetor BD, entendeu? Aí você faz o que é o determinante? É a área do paralelogramo gerado por esses dois vetores. Aí você faz essa conta da área e chega naquilo ali, entendeu? Assim, é uma conta mesmo. E no caso do R3 isso seria volume, porque você teria 3 vetores. Exatamente. No caso do R3 seria o volume de um paralelepípedo, porque você teria 3 vetores assim. Entendeu? Aí seria um sólido. Exatamente. Mas enfim, isso é bem mais tranquilo. Mas provavelmente vocês estão vendo isso em vetores, né? Pelo menos no R2. Então, olha só, pronto. Aí acabou. Isso aqui é a equação da reta. Agora é só desenvolver. Quanto vai ficar isso aqui? Só fazendo a conta. Vai ficar y menos 8 é igual a 12x menos 24. Então, y é igual a 12x menos 24 mais 8, quanto dá? Menos 16. Isso, certo. Menos 16. 12x menos 16. Então, isso aqui é a equação da reta. Tranquilo? Então, eu fiz esse exercício para, assim, destacar aquilo que eu estava falando. Que a derivada nos permite determinar a reta tangente ao gráfico da função em cada ponto. Mas a derivada em si não é a reta tangente. A derivada é a fórmula que para cada valor de x dá a inclinação da reta tangente. Aí a gente pode pegar essa inclinação para calcular a reta tangente. Beleza? Então foi isso que eu fiz aqui. Alguma dúvida? Caio. Professor, eu acompanhei, só não acompanhei ali o A. Esse. Por que é 12? Porque a derivada é 3x2. X não é 2. Fala. Não, agora... Hã? Não, eu só não associei mesmo, associei com a primeira lá. Estava associando com o x ao cubo. Porque então, a função é x ao cubo. Se a função é x ao cubo, a derivada é 3x2. E a derivada é quem? A inclinação da reta tangente. Beleza? Então, substituindo, cada ponto que você substituir ali vai dar a inclinação da reta tangente. Se eu substituir x igual a 1, por exemplo, aqui, vai dar o quê? 3. Beleza? Tranquilo? E isso a gente visualiza no gráfico. O que para x igual a 2 dá 12, para x igual a 1 dá 3? Porque no ponto x igual a 2, ó, ela é mais inclinada do que no ponto x igual a 1, perceberam? Ponto x igual a 1, claro que esse desenho não está fiel, tá? Está totalmente fora da escala. Mas mesmo estando fora de escala, a gente pode perceber isso, ó. Se a gente olhar esse gráfico aqui no x igual a 2, ele é mais inclinado do que no x igual a 1, tranquilo? Certo? Isso aparece quando a gente faz essa conta da derivada. Se eu jogar x igual a 1 aqui, a inclinação do gráfico é 3. Se eu jogar x igual a 2, a inclinação do gráfico é 12. Entendeu? Certo? Então ela vai ficando cada vez mais inclinada, assim. Beleza, pessoal? Tranquilo, Caio? Tranquilo? Tá, posso apagar isso aí tudo, então? Tá calor, não tá não? Vocês não estão com calor, não? Tá.
Acho que aqui não. Não, porque eu estou falando. Só um pouquinho. 27 graus. Vai. Forno também, né? É porque ali o ar não chega. É. Calma. Daqui a pouco a gente aumenta de novo. Certo? Posso apagar isso aqui? Certo? Isso tudo é uma grande recapitulação do que a gente já falou sobre derivada. Tá legal? Certo? Bom, e a gente também usou essa fórmula para deduzir aquelas que são chamadas regra do produto e regra do quociente. Tranquilo? Beleza? Que eu vou escrever aqui, não vou repetir a dedução, mas vou escrever aqui, certo? Tem uma notação, eu acho que tipo D sobre DX da derivada ou da integral? Da derivada. Também aparece na integral. Beleza? Uma tentação para falar sobre integral, né? Mas eu encontrei. Pode apagar isso aqui? Tá. Tudo que alguém fala dá vontade de falar sobre aquilo. Recapitulando sobre algo que eu ainda não mostrei. Lembranças do futuro. Mas olha só. Essa notação aqui, D sobre dx, é a notação de Leibniz. E a ideia é o seguinte, eu não falei para vocês que a derivada, que isso que está aqui é o limite com h tendendo a zero de ΔY sobre ΔX, certo? Por isso, Leibniz usou essa notação, dy sobre dx. Isso é outra notação para derivada, tranquilo? Isso aqui é o que Leibniz é um das pessoas a quem se atribui a invenção do cálculo, a outra é Newton, tranquilo? Certo? São duas pessoas que tiveram um papel importante na invenção do cálculo e chegaram nessas ideias por caminhos diferentes, beleza? Mas chegaram nessas ideias que hoje nós chamamos de cálculo, certo? Estou falando que a quem se atribui porque nunca a história é tão simples como ela é contada. Nunca foi uma pessoa só que teve a ideia. Aí parece, do jeito que ela é contada, parece assim que Newton um dia, tem até uma lenda, né, que caiu uma maçã, já ouviram essa história sobre Newton? Que é completamente inventada, completamente mentira isso. Né? Assim, ele estava um dia debaixo da árvore, caiu uma maçã e ele teve uma iluminação. Isso é porque não é assim, né? Porque são ideias que todo mundo está pensando sobre elas e elas vão se formulando num coletivo. Não é uma pessoa que tem a ideia. Nunca é assim na história das ciências, de nenhuma ciência. Certo? E por que isso é importante? Porque essa forma de falar em matemática ou de qualquer outra ciência é ruim para o ensino. Ela afasta as pessoas da ciência, porque parece uma coisa que é só para escolhidos, beleza? A própria invenção do cálculo ela foi um acúmulo de muito conhecimento. Exato, O próprio Fermat também contribuiu. Isso, tem várias outras pessoas, e são ideias que desde a matemática grega estavam circulando em lugares distintos. Aquela ideia de Arquimedes também, da aproximação do pi. Exatamente. E é isso, em lugares distintos, até na lista de trigonometria, eu até escrevi isso lá, né, que teorema, aquilo que se chama de teorema de Pitágoras, que isso é completamente errado, né, chamado de teorema, por vários motivos. Mas são ideias que já eram conhecidas de pontos de vista diferentes pelos egípcios, pelos mesopotâmios. Então nunca é assim, aí um dia alguém inventou, né? E para quem para o trabalho de professor de matemática é muito importante desconstruir essa visão, entendeu? Beleza? Querem falar alguma coisa? É engraçado essa história curiosidade inútil. O Leibniz e o Newton, Newton estava em Oxford? Sei lá, na Inglaterra. Na Inglaterra, acho que era Cambridge lá, que é a cátedra dele. E o Leibniz lá na Áustria. Completamente desconexo, e eles tinham o mesmo trabalho, né?
Hoje tu bota, são formas diferentes de... Eles notavam diferente a função, um usava f de x, outro usava... Mas se botar os trabalhos... Tem notações diferentes, mas a ideia é a mesma. Então ninguém colou de ninguém, nem nada do tipo. Por isso, porque são ideias que estavam circulando. Não tinha internet, né? Na carta, que tinha que andar de mula até... Já pensou? Júlio. Mas sei que tem muito isso, a invenção do próprio avião com Santos Dumont e coisa. Aí fica uma disputa. E o outro ninguém vê. Hã? Essa história a gente sabe qual é a verdade. Então, mas aí isso é importante por quê? Porque tem questões, inclusive, políticas, que determinam a quem se atribui. Tem muitos casos, assim, principalmente assim, no final da Idade Média, no começo da Idade Moderna, que uma coisa assim, que a educação não era para todos, né? Assim, a educação começou a ser para todos há pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo, tipo há 50 anos, um pouco mais do que isso. Então lá, nesse tempo, tipo assim, os nobres contratavam, tipo, como se fossem professores particulares para dar aula para os seus filhos, né? Então só os nobres, pessoas assim, de certa classe social, tinham acesso à educação, beleza? Então há muitos casos de ter teoremas em matemática que ganharam o nome de uma pessoa, de um nobre, de uma pessoa de uma classe social, mas na verdade quem ensinou foi o professor daquela pessoa que nunca foi reconhecido, beleza? Gabriel. O senhor acha válido na educação básica, por exemplo, usar aquelas formas de explicar mais mentirosas da matemática, tipo, passa o número para o outro lado? Não acho. O que vocês acham? Me pergunta. Fala aí de novo. Não ouviu? Não. Aquela coisa de equação, passa o número para o lado subtraindo. Isso não acontece na matemática, mas usa um pouco com... Na verdade, você está subtraindo dois lados. Fala. O que vocês acham disso? Assim, a gente mal diz isso que joga pro lado, ainda fala que muda o sinal, né? Que não muda o sinal, muda-se a operação. Mas, na verdade, nada mais é do que um balanceamento. A equação é um balanceamento. Só que aí a gente vai mal dizendo e vai se replicando isso. Estava falando isso hoje para os meus alunos lá na prefeitura, né? Eles estão no 8º ano, mas estou revisando equações com eles, que eles não aprenderam muito bem ano passado. Aí eu tento falar para eles que o número que está, por exemplo, estava lá 2x igual a 12, sei lá. Aí tento falar com eles, tipo, o que o 2 está representando aqui, né? Aí eles falam, ele está multiplicando o x, que é o número que eles querem descobrir. Então ele vai para o outro lado, né? Eles têm isso, tipo, tem que ir para o outro lado, o número tem que sair daqui para o outro lado. Mas ele tem que ir fazendo a operação inversa. Então, pelo menos essa ideia de inverso, eles têm... Isso? Em que ano? Eles estão no 8º. Tá. Mas então, isso aí, Gabriel, porque eu acho que o problema é que isso parece um atalho, parece que é uma... Mas eu acho que não é, isso muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Porque se, por exemplo, pegando o exemplo que você falou, se você falar assim, passa para o outro lado e troca o sinal, né? Muitas vezes isso leva as pessoas a fazer, tipo assim, tem uma parada assim, entendeu? Aí a pessoa faz assim, passou para o outro lado, tem que trocar o sinal, certo? Esse tipo de erro. Ou às vezes 3 menos 2. Exatamente, ou às vezes 3 menos 2, entendeu? Eu já encalhei muito. Porque aí não tem... Em equações físicas, corrigindo alguma coisa, Ou então, é muito comum ver isso. Se fosse menos 2x igual a 3. O menos 2 passou para lá, mesmo que ele vá dividindo, ele tem que ir como mais. Porque passou para o outro lado. Tem que trocar o sinal. Então isso que eu quero dizer, que às vezes atrapalha mais do que ajuda isso, entendeu? Eu acho que tem um momento que a gente aprende as coisas em matemática que a gente faz no automático mesmo. Mas não pode ser automatizado desde o começo. Porque a gente tem que saber fazer o automático, que eu não vou... Cada vez que eu faço, por exemplo, a gente fez aqui contas, né? Como é que a gente destrinchou o que é uma divisão. Eu não vou, cada vez que eu faço uma adição, eu vou pensar, então eu estou decompondo, não sei o quê. Mas, se necessário, eu sei recuperar esse significado, entendeu? Não é uma coisa que eu sei só o procedimento e não sei o significado, porque senão vai acontecer isso.
Porque você vai ensinar a equação, a pessoa vai aprender a usar a fórmula, só que quando for fazer manipulação algébrica, por exemplo, não vai conseguir, porque não tem a noção do que ela está fazendo ali. Exatamente. É importante que eles entendam o que está acontecendo, para eles então criarem tipo, o próprio algoritmo, né? Isso. A ideia de, tudo bem eles terem um algoritmo, desde que eles tenham feito o caminho para chegar ali, e aí eles, né, sempre usam aquilo, mas eles sabem o caminho que eles fizeram até chegar ali. E um ponto importante, assim, também não demonizar a automatização. Porque a automatização ela vai acabar sendo um processo natural. E é necessário para quando ele estiver operando em situações mais complexas. Porque se para cada situação, sei lá, o aluno aprendeu isso no 6º, no 7º ano, se lá no 9º, no 1º ano do ensino médio, ele vai precisar, ele só sabe pensar do jeito inicial, ele vai demorar muito mais tempo e vai não conseguir automatizar coisas futuras. Ter esse entendimento inicial e entender a automatização como um processo natural e necessário também, mas com consciência. O atalho tem limite, no caso, né? Não, o atalho não tem limite nenhum. O atalho é construído pelo próprio aluno a partir da reflexão dele. Mas exatamente, não é você que impõe o atalho para ele. Mas ele tem que saber de onde vem aquele atalho, né? O que a gente está querendo dizer é que assim, a gente aprende lá, vamos regredir um pouco mais. Na ideia de soma, você junta tampinhas, vai juntando carocinho e você cola nuvenzinha. Hoje você não precisa ficar juntando tampinha para você saber que você está somando. Já está automatizado no intrínseco de vocês ali que é somar. Né? Então é isso, só que progredindo, né? Aumentando a dificuldade. Mas ao mesmo tempo você não precisa ficar usando tampinha, contando no dedo, mas se necessário você sabe voltar a essa ideia, entendeu? Pô, eu vi um vídeo muito bizarro esses dias, que a professora tava com tipo uns cones na mesa e ela ia tirando, a princípio tinham 7, aí ela ia tirando, agora tem quantos? Agora tem quantos? Quando ela tira todos, as crianças respondiam 7. Aí ela, quantos cones tem na mesa? As crianças, 7. Tipo assim, eles gravaram que tinha 7 e quando ela tirou todos, eles continuavam achando que tinha 7. Aí eu fiquei assim, gente... Mas é porque eu acho que eles estavam não estavam relacionando com operação matemática. Provavelmente a professora, na hora de explicar, ela não explicou que aquilo ali era uma retirada. Provavelmente ela só falou subtração e eles não entenderam. Muito estranho, muito estranho. Aí eles, tipo assim, quantos cones tem? 7. Realmente tem 7. Ela não desapareceu com eles. Exatamente. Só não estão na mesa. E é por isso que pedagogia tem que ser um ensinamento à parte. É a mesma criança. Criança, você tem que tomar cuidado. Não, então, mas às vezes você quer ensinar uma coisa que está na sua cabeça e acha que a pessoa é obrigada a pensar do jeito que você está pensando. Aí as crianças 7. E a mulher com os cones na mão, tipo assim, triste. Porque as crianças não entendiam. Exatamente. Então, por isso que eu sempre falo, eu levo muito a sério que para ser professor é talvez mais importante saber ouvir do que saber falar, né? Porque quando a criança fala não tem 7, o que eu quero dizer saber ouvir? Você tem que não falar assim, você está errado. Você tem que, a criança não está errada. Ela tem um significado que é aquilo que não, esse significado que a criança está falando não corresponde à ideia matemática que a professora queria falar, mas não está errado, assim. Então, o professor tem que saber dialogar com isso, entendendo o ponto de vista da criança. Isso que eu quero dizer, saber ouvir, né? Não adianta nada, né? Você fala, não, você está errado, é 0. O que vai adiantar isso para a aprendizagem? Tá. Então, mas voltando aqui, Daniel, então esse dy sobre dx é como se fosse uma notação que vem aqui, disso aqui. Esse é o que o Leibniz chamava de infinitésimos, como se fosse um ΔY infinitamente pequeno. Na matemática contemporânea, na formulação que a gente usa, não existe essa ideia de infinitamente pequeno, mas o Leibniz ele chegou nesse caminho. Daí. Então, dy sobre dx vem disso. É outra notação, tanto faz usar isso aqui como isso aqui, tá? E às vezes essa aqui é mais conveniente, quando a gente usa integral, quando a gente resolve equação diferencial, outras coisas que vêm depois, essa aqui ajuda também a fazer algumas coisas. Mas é a mesma coisa, tá? Posso apagar aqui?
Pode jogar o dx pro outro lado? Então, se eu vou jogar o dx pro outro lado, é toda uma discussão. Mas olha só, então, aí a gente... Vai cortar o dedo X com o dedo Y. Também é uma coisa. Pois é. Pô, tem seno sobre cosseno, né? Que a pessoa corta o S do seno com o S do cosseno. Enfim. Mas olha só, pessoal, então, aí a gente deduziu aquelas fórmulas, regra do produto e regra do quociente, tranquilo? E tem a regra da soma também, mas a regra da soma é muito elementar, é só que a derivada de f mais g é a derivada de f mais a derivada de g, beleza? Essas regras que eu quero falar agora, entender a dedução das regras e como a gente usa as regras. A gente vai fazer mais exercício sobre gráfico daqui a pouco, aí a gente vai usar o GeoGebra para aplicar essas fórmulas, beleza, pessoal? Mas, fala. O senhor acha que a gente deve chegar em funções compostas, tipo... Aqui nessa disciplina? Podemos, assim. Porque quando você estava falando da soma... Não, ainda não. Tá. Quando você estava falando disso da soma, eu fiquei com isso na cabeça. Sim. Então, isso que a Ana Clara falou é porque essas são chamadas as regras operatórias de derivada, beleza? Que são a regra do produto, que é para derivar o produto de duas funções, a regra do quociente, para derivar o quociente de duas funções, e a chamada regra da cadeia, que é para derivar funções compostas, beleza? Função composta é quando tem, por exemplo, assim, sei lá, seno de x2, é uma função dentro da outra, digamos assim, que é que você calcula uma função e calcula outra sobre aquela função. Existe uma regra para derivar isso aqui, que é chamada regra da cadeia. Regra da cadeia não quer dizer que ninguém vai preso, a regra da cadeia é que é em cadeia, que você vai derivando uma de cada vez, assim, por isso... Primeiro que está dentro, né? Aí você multiplica pela que está derivada da de fora, beleza? A derivada disso aqui, só para ilustrar, se a gente chamar essa função de f de x, eu vou derivar a função de fora, que eu já dei, a gente vai deduzir isso semana que vem, eu pretendo, mas a gente vai derivar a função de fora, que é seno. Derivada de seno é cosseno, beleza? Aí eu vou botar cosseno de x2, e aí eu tenho que multiplicar pela derivada da função de dentro, que é quem? 2x. Por isso que é a regra da cadeia, como se fosse em cadeia, tá? A gente pode demonstrar isso aqui também. Mas, rapidinho, só para perguntar mesmo, eu não precisa entrar muito não. Mas por que não soma o x2 sendo que representa ali do lado? Entendi. Porque x ao quadrado não é igual a 2x, quando se deriva? Então. Mas por que ele continua? Porque você deriva, porque a regra é assim. Você deriva a função de fora, que é seno, a derivada do seno é cosseno. Aí você aplica na função de dentro, sem derivar. Aí depois você multiplica pela derivada da função de dentro, entendeu? A regra é assim. A gente pode demonstrar essa fórmula também, tá? Essa fórmula vocês vão usar muito em cálculo 1. A gente pode demonstrar também. Mas olha só. Mas então, todas essas fórmulas, elas são deduzidas da mesma maneira que a gente deduziu as fórmulas derivadas de x2 e x3, beleza? Você pega aquela função e substitui aqui, tranquilo? Então, como é que eu quero dizer com isso? Que tem um monte de regras de derivação, de fórmulas de derivação, que todas são consequências dessa aqui. É isso que eu quero dizer. Então, a regra do produto, como é que a gente deduz? A gente deduz assim, a função, no caso que eu quero calcular a derivada, é quem? É f de x vezes g de x. Então, aqui no lugar da f, eu vou botar f vezes g, entendeu? Certo? Porque essa f aqui não é a mesma que está aqui, tá? Porque esse é um f genérico, tranquilo? Certo? Então, no caso, em vez dessa f, eu vou ter uma f vezes g, beleza?
Substituindo essa f vezes g aqui, quanto vai ficar? Vai ficar f vezes g de x mais h, quer dizer, em vez de f, eu vou botar f vezes g. Beleza? Menos. Aí abre o ponto aí. Certo, pessoal? E aí, limite disso quando h tende a zero. Tranquilo, pessoal? Certo? O que eu quero destacar para vocês é o seguinte: esse procedimento que eu fiz aqui é exatamente a mesma coisa que eu falei agora há pouco na dedução da derivada de x2. Como é que eu vou usar essa definição para deduzir outras fórmulas de derivação, certo? Eu vou usar da seguinte forma: no lugar desse f, que esse f aqui não é um f específico, é um f genérico. Esse f aqui representa qualquer função que eu quiser colocar. No caso, quem é a função que eu quero colocar? É o produto de duas funções. Então eu vou botar aqui, no lugar onde está f, eu vou botar uma f vezes g. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, isso é a principal coisa para entender no momento. Aí depois tem a dedução da fórmula, que a gente tem que usar aqueles truques de somar e subtrair coisas, mas isso é o de menos, tá? Porque isso aí é uma coisa que a gente vocês vão adquirindo com a prática, tá? Beleza? Certo? Bom, da mesma forma, por exemplo, posso apagar isso aqui? Pode? Da mesma forma, aproveitando esse exemplo, que eu a princípio pretendo fazer na aula que vem, tá? Que é o seguinte: se a gente tiver sendo, por exemplo, como é que a gente vai fazer a derivada do seno? Da mesma maneira. Quem é a função que eu quero derivar? Seno. Então aqui no lugar da f eu vou colocar seno. Então vai ficar limite, um h tendendo a zero, de seno de x mais h, menos seno de x sobre h. E a gente vai ter que desenvolver isso aqui. Tranquilo, pessoal? Certo? Mas a gente vai fazer semana que vem, porque aí a gente vai fazer aquela lista lá de trigonometria, tá? Falar de círculo trigonométrico, todas essas questões. Tranquilo? Isso a gente vai fazer semana que vem. O que a gente vai precisar aqui? Vai precisar daquela, não sei se vocês já viram aquela fórmula de seno da soma, já viram isso? Seno de A mais B. Quem já viu isso? Alguém sabe como é essa fórmula de cabeça? Surpreendentemente eu sei. Sabe, gente, eles sabem. Sabe sim. Eles sabem sim. Vocês não estão lembrando. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Tá vendo? É, seno A. Eu gosto de falar só o link só. Enfim, mas realmente isso está caindo muito, né? Você não vai dizer. Tá tipo. Complexo já. Mas isso a gente vai fazer. Mas isso a gente vai fazer semana que vem, tá? Então agora eu queria fazer mais exercícios de gráficos. E aí a gente vai usar essas fórmulas, a gente vai usar mais a regra do quociente, porque as funções que a gente tem aí na lista são quocientes. Eu vou escolher uma para a gente fazer. Mas como é que são essas fórmulas, regra do produto e regra do quociente? É assim, ó, vou escrever assim, ó. Eu vou escrever assim como se fosse. Entenderam o que eu quero dizer com esse símbolo? Esse linha está aqui porque eu quero dizer assim, a derivada de f vezes g. Quem é a derivada de f vezes g? É f' vezes g mais f vezes g'. Aqui não tem muito problema a ordem, porque você tem que derivar a primeira, repetir a segunda, beleza? Depois, repetir a primeira e derivar a segunda, tranquilo? Certo? Vou colocar um exemplo aqui. Suponha que você queira derivar x2
vezes seno de x. Como é que eu vou derivar isso aí? Ó, eu vou derivar a primeira, que é x2. Tá? Quanto é a derivada de x2? 2x. E vou repetir a segunda. Beleza? Tranquilo? Aí depois eu vou repetir a primeira, que é x2, e vou derivar a segunda, que é cosseno de x. Tá legal? Assim que eu aplico essa fórmula. Beleza, pessoal? Certo? E aí, a outra fórmula que a gente viu semana passada, eu posso apagar isso aqui? Deixa eu tirar uma foto. Tá. Pode apagar. Pode. Ficou uma pegada, ficou Olha só, e a outra que a gente viu semana passada é a regra do quociente. Como é que é a derivada do quociente? Aqui tem que ter cuidado da ordem, com a ordem, tá? De quem você deriva primeiro, porque tem um sinal de menos. Então, se você errar a ordem, vai dar com o sinal trocado. Não feche. Tem que abrir. Beleza? Então, como é que é essa fórmula aqui, ó? É F' vezes G menos F G' sobre G ao quadrado. Então vamos aplicar essa. Vamos fazer um exercício agora. Deixa eu ver que horas são. 7h26. Tá, dá pra gente começar um exercício. Pode apagar isso aí. Pode. Ué. A gente vai usar essa aqui agora, a regra do quociente, tá? Beleza? Então vamos montar um gráfico.
Tá, essa aí não é da lista não, tá? Eu estou inventando agora, beleza? Certo? Vamos ver como fica esse gráfico, tá? Então, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é analisar o sinal da função, certo? Beleza? Aí essa função, ela não tem nenhuma restrição. Todo mundo identifica isso? Certo? Beleza? Porque o denominador dela, quando a gente tem uma fração, o que não pode acontecer? O denominador não pode ser zero, tá legal? O denominador dela nunca vai ser zero, porque é x2 mais 1. Então não tem esse perigo, tá? Então eu posso definir essa função dessa maneira. Quando eu escrevo isso, eu quero dizer que o domínio dela é R, ou seja, eu posso substituir no lugar de x qualquer valor real. Beleza? Não preciso excluir nenhum valor, tá? Bom, e aí eu quero ver o sinal dessa função. Para saber o sinal dessa função, eu só preciso olhar, vou representar aqui o sinal da função. Eu só preciso olhar para o numerador, concorda? Porque o denominador é sempre positivo. Então o denominador não vai afetar nada o sinal. Se eu tivesse um caso que tanto o numerador quanto o denominador mudassem de sinal, certo? Aí eu teria que considerar isso também. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Aliás, vamos mudar essa função para ficar mais legal. Vou botar assim, x2 menos x, tá? Não sei se depois vai dar um trabalhão na derivada, mas essa é mais legal do que a outra. Beleza? Tranquilo? Tá? Olha só. Então, como eu estava dizendo, eu só preciso me preocupar com o sinal do numerador. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Porque o denominador não vai afetar em nada o sinal, tá? Certo? Porque se ele tivesse algum valor de x aqui no qual ele ficasse negativo, aí poderia acontecer negativo com negativo positivo, por exemplo, mas não vai acontecer isso, tá? Certo? Bom, então, olhando para esse numerador, onde é que isso aqui vale zero? Quando x é igual a quanto? 1 e menos. Não, 1 e quem? Fala aí, onde é que isso vale zero? Quando x é igual a 1, olhando só para o numerador, tá? 1 e menos 1. Não. 1 e 0. 1 e 0. Ah, é verdade. Isso, 1 e 0, tá certo? Todo mundo viu? Não, Beleza? não. Tá. Que, ó, tô olhando só para o numerador, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar x em evidência. Certo? Vai ficar assim, beleza? Tá de boa? Certo? Isso aqui vai ajudar a gente a pensar no sinal também. Olha só. Então, colocando em evidência, eu também posso ver melhor que se eu jogar x igual a 1, vai dar 0. Se eu jogar x igual a 0, vai dar 0 também, tá? Então, nesses dois valores, 0 e 1, ela vai dar 0. Beleza? Tranquilo? Tá? Agora, vamos ver o que é que acontece. Por exemplo, para x maior do que 1, o que vai acontecer? A gente pode até olhar para cá, ó. Para x maior do que 1, esse cara aqui, x menos 1, vai ser positivo, concorda? Se eu colocar aqui, por exemplo, x igual a 2, esse aqui vai ser positivo. Tá de boa? Certo? E esse aqui, para x maior do que 1, que é essa região aqui, esse aqui também vai ser positivo. Tá, beleza? Isso. Então, o sinal do numerador vai ser o quê? Aqui. Positivo. Agora, vamos pegar para x menor do que 1. Certo? Para x menor do que 1, esse aqui, ó, x menos 1, vai ser negativo.
Tá legal? Certo? Então, para x entre 0 e 1, vai ficar o que o resultado aqui? Negativo. Por quê? Para x entre 0 e 1, esse aqui vai ser negativo e esse aqui vai ser positivo. Tá legal? Certo? Se eu botar um valor, por exemplo, x igual a meio, esse aqui vai dar negativo, porque meio menos 1 vai dar negativo, e esse aqui vai dar positivo. Então, entre 0 e 1 vai ficar negativo. E para x menor do que 0, o que vai acontecer? Os dois vão ficar negativos, concorda? Certo? Se eu tiver x menor do que 0, coloco o valor ali, menos 1. Esse aqui, menos 2, sei lá. Esse aqui vai dar menos 2 e esse aqui vai dar menos 3. Então vai ficar positivo. Beleza? Certo? E aí, alguma dúvida nisso? Podem falar. Posso continuar? Pode? Então vamos lá. Caio, quer falar? Não. É que eu gosto quando você fala essa pausa aí. Você quer? Essa pausa é importante, mas você quer falar alguma coisa? Ele fica boa, silêncio. Eu perguntei porque eu estava rindo. Mas você entendeu isso aí? Sim. Tá. Então, olha só. Por enquanto não entrou nada da derivada, tá? Certo? Só analisando o sinal da função, já vou botar ali no GeoGebra, o que a gente pode concluir? Ah, outra coisa, antes de desenhar um gráfico, deixa eu ver que horas são. Tá. Outra coisa também, para a gente ajudar a desenhar esse gráfico. Quanto é o limite quando x tende a infinito dessa função aí? Quanto vai dar esse limite? Quando x tende a mais infinito. Infinito menos infinito em cima. É. Mas aí vai dar tudo indeterminado, né? Assim. Na verdade vai dar infinito menos infinito, que já é indeterminado, e embaixo vai dar infinito também, tá? Certo? Mas vamos olhar para esse numerador. Esse numerador, x2 menos x, tende a quanto? Quando x tende a infinito? Infinito. E x2 mais 1 tende a quanto? Infinito também. Beleza? Então eu tenho infinito sobre infinito. No caso, então, infinito sobre infinito é uma indeterminação, porque pode ser qualquer coisa. No caso, vocês acham que quanto dá esse infinito sobre infinito? Fala. Quem falou? Infinito? Não. 1. Por que vocês acham que é 1? Porque se a gente pegar um número muito grande... Eu perdi a linha de raciocínio. Eu pego assim, ó. Hã? Caio. Mas infinito Tipo, não é número. 5 dividido para 5 dá 1. Você vai pegando cada parte do infinito, vai juntando, vai... Entendeu? Você Mais ou menos. Eu acredito que você tem um conjunto. Mas se você retira o conjunto, não sobra nada. Mas isso, quando é infinito, isso depende do conjunto. Infinito é infinito sem infinito embaixo, né? Você vai dividir pelo mesmo infinito, no caso. Mas tem... Eu tava pensando que, pelo que você falou, que ali embaixo, x ao quadrado mais 1, aquele infinito cresce muito mais do que aquele infinito lá de cima, que é o x quadrado menos o x. Aí tá pensando que por aquele ali de baixo crescer muito mais do que o de cima, ele seria... Zero. Seria 0. Só que nesse pensamento eu pensei que seria 0. Mas aí quem cresce mais rápido? Aí é que tá. Entendeu? Mas nessa ideia aí, isso vale quando eu estou fazendo uma divisão por infinitos? Isso pode ser levado em consideração? Mais ou menos. Em consideração de infinito por infinito mesmo. Dependente, que um seja maior ou outro seja menor. Então, aí é que tá, não. Dividir por infinito seria indeterminado, né? Porque se fosse assim, ó. Isso aqui dá quanto? Tipo, quem cresce mais rápido? De baixo. De baixo. Então dá quanto? Isso aqui.
0, certo? Por que dá 0? Porque o de baixo vai ficar muito maior do que o de cima. Você tem que pensar sempre que eu tô tentando fazer esse raciocínio para valores grandes de x, tá? Então, se eu botar um valor muito grande de x, beleza? Certo? Esse de baixo vai ficar muito maior do que o de cima. Tranquilo? Certo? E se eu tivesse assim? Isso aqui vai dar quanto? Infinito. Que aí é o de cima que vai ficar muito maior do que o de baixo. Beleza? Então, olha só, não é só dividir infinito por infinito, entendeu? Sim. Dividir infinito por infinito depende do caso, certo? Então por que ele vai dar 1? Porque, olha só, quando eu pegar, vamos olhar para isso aqui, quando eu pegar valores muito grandes de x, olha só, esse aqui, olhando para baixo, o 1 é desprezível, beleza? Certo? Então, esse aqui, o 1 fica parado, e esse aqui está crescendo, tranquilo? Certo? Olhando para cima, quem cresce mais rápido? O x2 ou o x? O x2. Então, se eu tiver valores muito grandes de x mesmo, o x também vai ficar desprezível em relação ao x2, concorda? O x vai ficar muito menor do que o x2. Beleza? Tá? Então, quem domina o numerador é o x2. E quem domina o denominador também é o x2. É como se fosse um número por ele mesmo. Para valores muito grandes, o valor do numerador vai ficar muito próximo do valor do denominador. Então é como a Ana Clara falou, é como se fosse um número por ele mesmo. Tá? Na prática é o seguinte, quando você tem polinômios de mesmo grau, ele vai tender para a razão desse termo de maior grau, tá? Mas calma, outra maneira de ver isso, que é, se isso estiver muito abstrato para vocês, uma maneira mais concreta, eu posso pegar isso aqui, ó, e dividir em cima e embaixo, que eu tenho que dividir em cima e embaixo, não vou alterar, pelo termo de maior grau. Qual é o termo de maior grau? x2. Se eu dividir em cima por x2, vai ficar quanto? Vou dividir tudo por x2, tá? Então, x2 dividido por x2 vai dar quanto? 1. Beleza? X dividido por x2 vai dar quanto? 1 sobre x. Tá de boa? X dividido por x2. 1 sobre x. Tranquilo? Tá? Agora embaixo, x2 dividido por x2 dá quanto? 1. 1 dividido por x2 vai dar quanto? 1 sobre x2 menos. 1 sobre x2. Tranquilo? Certo? Agora, então, isso aqui é igual a isso, tá? Beleza? Agora vamos fazer x tender a infinito. Quando x tender a infinito, esse negócio aqui tende para quanto? Isso aqui, 0. Certo? E isso aqui tende para quanto? 0 também. Então isso aqui vai tender para quanto? 1. Isso é outra maneira de ver, que eu acho que é uma maneira mais concreta, Ana. Mas infinito sobre infinito e 0 sobre 0 não é determinação? Mas aqui não é 0 sobre 0, aqui é 1 sobre 0. Mas ele não fica desprezível? Então. A outra parte, que não vai valer 0. Qual parte? É essa aqui? Mas essa parte aqui é 1. Mas não vai ficar como se fosse 0 sobre 0? Não, aqui não, porque não tem nenhum 0 sobre 0 aqui, tem um 1 sobre 0. Entendeu? 0 sobre 0 se tivesse alguma coisa no numerador aqui. Justamente por essa razão que eu dividi pelo termo de maior grau. Entendeu? Porque aí sempre eu vou fugir dessas indeterminações. Eu estou escrevendo uma coisa que está numa forma indeterminada numa forma que não é indeterminada. Porque não tem mais nenhum... Isso é igual algebricamente, mas aqui não tem nenhuma forma indeterminada mais. Só se eu tivesse 0 em cima e 0 embaixo. E aqui eu não tenho isso em lugar nenhum, entendeu? Então isso aqui vai tender para 1. Beleza, pessoal? Se tivesse 0 e somar 0 embaixo.
Eu não estou com nenhum 0 sobre 0 mais aqui, tá? Beleza? Então por isso que isso aí dá 1. Mas isso é uma maneira assim, talvez mais segura, eu acho. Mas a ideia é o que a Ana Clara falou, tá? Certo? É quando eu tenho polinômios, olha só, o que acontece aqui? O polinômio, quem vai crescer mais rápido vai ser sempre o polinômio de grau maior. Tranquilo? Um polinômio de grau 2 cresce mais rápido que um polinômio de grau 1. Um polinômio de grau 3 cresce mais rápido que um polinômio de grau 2, e assim por diante. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver, antes do final do semestre, eu quero falar de função exponencial também, tá? Aí vocês vão ver também, função exponencial cresce mais rápido que qualquer polinômio. Tranquilo? Então, quando você tem uma situação indeterminada, que vai mandar é quem cresce mais rápido. Beleza? Aqui, como os dois são polinômios de grau 2, então eles crescem na mesma taxa, mais ou menos. Por isso que esse limite aqui dá 1. E quando x for menos infinito, vai ser a mesma coisa. Beleza? Certo? Agora, deixa eu botar outro exemplo aqui, só para fechar um pouco essas ideias. Posso apagar aqui? Deixa eu tirar a foto rapidinho para você. Tá. Pode, tira aí. Aí, vai mandar. Tá. Manda mesmo. Cheguei em casa, mano. Ih, não foi, não tirou. Não, tirou sim. Olha só, e se eu tivesse assim, por exemplo, vou botar 3x2 mais 10x e 2x2 mais 50, sei lá, estou chutando. Vocês acham que isso aí vai tender para quanto quando x tende a infinito? Não, no caso não é 1. Porque o que vai acontecer? Os dois são de grau... o de cima é 3 vezes x ao quadrado. Isso. Baixo é 2 vezes o x ao quadrado. Isso, então, exatamente. Isso vai tender para alguma coisa. Você quase já deu a cara. Ele foi muito bom. Me convenceu legal. Olha só. A ideia aqui é o seguinte. Quando eu tenho polinômio, estou olhando para cá, ó, olhando para o numerador. Quem domina o numerador é o 3x2. Porque o 3x2 vai crescer muito mais rápido que o 10x. Quem domina o denominador é o 2x2, que ele vai crescer muito mais rápido que o 50. O 50 está parado. Então, para x muito grande, isso aqui fica próximo de 3x2 sobre 2x2. Então isso vai tender para 3 meios. Entendeu? Que é 3x2 por 2x2. Mas para olhar isso aqui de uma forma mais segura, eu posso dividir tudo por x2 de novo. Se eu dividir tudo por x2, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 10 sobre x, certo? É o mesmo esquema do anterior. Mesmo esquema do anterior. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 50 sobre x2, beleza? Certo? Agora, para onde isso aqui tende? 0. Tá legal? Para onde isso aqui tende? 0. Então isso aqui vai tender para quanto? 3 meios. Beleza? Isso. Tira a foto. Mas olha só. Então, o que vai acontecer? A ideia é que qualquer polinômio, quem for de grau maior, cresce sempre mais rápido que o domina o outro. Beleza? Tá? Então... quando eu tiver uma função racional, né, que é uma função que é o quociente de dois polinômios, se o grau maior estiver embaixo, ela vai tender a 0. Se o grau maior estiver em cima, vai tender a infinito. E se forem de mesmo grau, vai tender para a razão do termo de maior grau. Esse aqui era 1, porque aqui é 1, aqui é 1 também, entendeu? Se fosse 2x2 sobre 2x2, seria 1 também. Beleza? A ideia é essa. Fez sentido isso?
Sim. Posso apagar ali? Deixa eu ver que horas são. 8. Tá. Deixa eu só desenhar isso. Pode deixar para fazer isso na volta do intervalo. Vamos fazer intervalo agora? Então, na volta eu vou desenhar esse gráfico sem a derivada e aí vou calcular a derivada, tá? Então, beleza, intervalo.